Foi. Então, boa tarde, Laerte. Boa tarde, Edson. Como vão? Estou aqui fingindo que a gente começou a conversar agora, a gente está já a conversar há meia hora já, mas muito obrigado pela sua simpatia, generosidade de dispensar um pouco do seu tempo para conversar aqui com esse pessoal de Portugal, principalmente, mas também do Brasil, de Angola, de Moçambique. A gente tem muita gente de outros países que falam português, costumam frequentar aqui as nossas conversas, tá? Essa aqui é a Storytel Eu Academy. que agradeço o convite, fico muito feliz mesmo de estar falando. Aliás, a com maneira você. como você aceitou o convite até já enseja uma pergunta, porque nessa época de muitas lives, muitas solicitações, né? E eu entrei em contato, você foi muito gentil e muito solícita, aceitou logo. Aí eu falei, não, eu vou te dar um link para você ver alguma sessão daqui até lá, né? Aí você falou, não quero ver, não quero ver. Não manda nada, não quero ver. O que Mas não foi demonstra por uma grossura, não foi por abertura para o grosseria. novo, né, para o improviso que é própria, né? Você sempre assim? É, é que eu sou muito insegura, na verdade. Se eu vejo outras lives, ou se eu começo a ver muito exemplo de entrevista ou coisa assim, eu fico tendendo a achar que existe uma maneira correta de fazer aquilo, e aí eu fico mais insegura ainda. Então, é por insegurança que eu Então tá bom. Não, prefiro não, me manter. tem lógica, né? Mas nos dias de hoje, né, as pessoas estão tão desconfiadas, estão sempre querendo ter certezas, né? Às vezes eu recebo um e-mail de assessoria de imprensa dizendo as perguntas que eram boas se eu fizesse. Primeiro que eu não sou a Globo, e segundo que não é um programa de entrevista, é uma conversa, né? Não precisa de tanta formalidade. Então, muito obrigado pela sua simpatia. A gente costuma ter essa conversa, a gente sempre divide mais ou menos em três áreas, né? Uma tem a ver com o percurso do próprio convidado, para saber um pouco das origens, né? Focando bastante na parte profissional, mas suas origens, né? E da sua história. E no seu caso é uma curiosidade minha. Você sempre foi quadrinista, sempre trabalhou com desenho, ou teve alguma coisa que você fez antes? Porque você começou oficialmente muito jovem, né? Eu não queria, quer dizer, eu não fazia ideia de que desenho podia ser uma profissão. Eu gostava de desenhar, é evidente, isso não era um problema. Inclusive, eu desenhava no jornal do Centro Acadêmico, na Faculdade de Comunicações aqui que eu fazia. Isso eu já tinha uns 19, 20 anos. Mas eu entrei naquela faculdade para fazer cinema ou teatro. Essa era a minha intenção primeira. Aí depois entrou um curso que era música. E eu falei, oh, que legal. E você Eu, fez? eu não, Chegou a eu terminar esse fiz. curso, não? Não, eu fiz até o terceiro ano só, porque aí ficou muito evidente que o que eu gostava de fazer na vida, o que eu sabia fazer com alguma competência, era desenhar. Isso quem me mostrou foi um professor de música. Ele me chamou e falou, escuta, você quer ser mesmo músico? Naquela época eu era masculino, né? Eu falei, acho que sim. Ele falou, mas se você não for músico, você morre? Não, acho que morreria. Então vá desenhar, porque é o que você faz bem. E eu resolvi seguir esse conselho e enveredei. E não foi difícil, não foi difícil. De fato, era o que eu deveria estar fazendo mesmo. Fazendo uma pesquisa aqui para essa conversa, né? Teve uma hora que eu esbarrei num documentário do Rafael Coutinho, do seu filho, né? Em que ele comenta justamente um conselho, ou pelo menos uma opinião que você deu para ele quando ele estava começando a desenhar, e você, segundo ele, você falou para ele, né? Você desenha bem, não é nem o começo dessa atividade. Ser quadrinista é um trabalho muito mais duro. Você reconhece esse comentário? Não, ele deve ter inventado isso. Não, o pior é que eu devo ter falado. Eu
eu falo coisas que depois eu me arrependo, eu falo coisas que me ocorrem, assim, ainda mais com filho, a gente tenta ser educativo, a gente tenta ser formador ali para a pessoa, mas eu acho que eu falei muita besteira para o Rafael. Ele conta uma história do cavalinho que eu até hoje quero fazer araquiri quando ele me conta isso. É porque ele desenhou um cavalo e veio me mostrar. E eu comecei a ver defeitos no cavalo. Não, a pata não é bem assim, o rabo está assim, a cabeça. E quando ele me contou isso, ele já era um desenhista já consagrado, já tinha publicado a Cachalote e tudo. E eu quis morrer. Assim, que filho da puta que eu sou. Mas e você acha que tem uma coisa genética nisso? Do fato dele ter enveredado por esse caminho? Não sei, A arte vem na genética ou nem por isso? de alguma forma deve vir, mas eu também não entendo nada de genética. Como eu não entendo nada nem de vocações e nem de genética, eu me privo de ficar emitindo opiniões. Eu acho que de alguma forma vem. Sei lá, na minha família eu fiquei pesquisando quem desenhava. Quase todo mundo assim desenhava alguma coisa, rabiscava. Meu pai gostava de desenhar passarinho, minha mãe gostava de desenhar plantas. Talvez algum antepassado também gostasse de desenhar. Mas o problema não é gostar de desenhar, como quase toda criança gosta e desenha, né? O problema é como essa linguagem passa a ser fundamental para a pessoa em um momento da vida. Eu acho que, para mim, começou a ser uma linguagem preferencial, vamos dizer assim, para a minha expressão, ali pela puberdade, coisa assim. Eu devo ter notado que era importante para mim. Não sei se isso é dom, se isso é talento, se isso é... eu fico pensando que poderia ser outra coisa. Podia ser música, podia ser devoção. Minha mãe conta que eu queria ser padre. E... Mas fez seminário em algum momento? Entrou no seminário? Não, mas é que uma época apareceu umas freiras na escola onde eu fazia o fundamental e ofereceram assim, umas imagens de como era o seminário. Eu me encantei com aquela ideia de religião, assim, me pareceu muito tentadora. Mas eu não fui para isso. Eu tenho nessa pergunta ainda, eu adoraria saber desenhar, não sei, né? Eu não sei desenhar uma flor, uma árvore minha parece uma árvore, um elefante, é difícil saber a diferença. Mas eu cheguei a entrar num curso de desenho, porque eu sempre quis trabalhar com histórias, né? Eu escrevo, pronto, sou criativo, e sou redator, e sou autor de livros, né? Mas a palavra teve que me socorrer porque eu não consegui desenhar. Mas eu entrei num curso de desenho e logo nas primeiras aulas, né? Eu tentava fingir que estava aprendendo alguma coisa e não conseguia. Até que um dia lá o professor pediu para te fazer desenhar copiar a fotografia de alguém e tinha lá o Delfim Neto, né? Aí, em vez de desenhar o Delfim Neto, eu fiz uma charge porque era engraçado. Era pessimamente desenhado, mas contava uma história e era engraçado. Eu descobri que eu saí do curso na mesma hora, descobri, eu estou perdendo meu tempo, eu não vou saber desenhar, eu quero trabalhar com alguma coisa engraçada, eu quero trabalhar com humor. No teu caso, essa expressão do humor veio junto com o desenho ou veio depois? Veio junto. Eu lembro que e no final da infância assim apontava muito para aventuras também, né, quadrinhos e tudo, mas também muito humor. Eu via muito as revistas da Disney. Em casa, por algum motivo, tinha muito uma revista chamada Post, Saturday Evening Post, onde onde havia uma seção chamada Postscripts, com cartoons. Era uma página grande, assim, com muitos cartoons. E eu gostava muito daquela página, adorava ver esse cartoon careta americano, sabe, com uma ceninha desenhada e uma legenda. Alexandre? Sim, É sim. o cartoon clássico, assim, né, de tipo New Yorker. Eu adorava isso, assim, e eu acho que eu comecei a considerar
com bastante força fazer algo nessa direção. Eu criava desenhos engraçados ou copiava os desenhos da Disney. Assim que eu tive nas mãos outros modelos e exemplos, eu também comecei a trabalhar nisso. Eu lembro do Guareschi, sabe quem é Giovanni Guareschi? Giovanni Não. Guareschi era um escritor italiano, assim, era meio de direita, inclusive, que escreveu Dom Pepone e Seu Pequeno Mundo. E ele, Guareschi, era chargista também. Então, o livro dele era escrito, eram crônicas, assim, e tinha umas ilustrações que eram pequenas vinhetas do anjo e do demônio. Dom Camilo era o anjo e o Pepone, que era o prefeito comunista, era o demônio. Assim. Mas era muito engraçadinho, eram vinhetas muito vivas. Eu comecei a prestar muita atenção nessas coisas assim. Eu acho que eu fui desenvolvendo um gosto e uma expressão. E em 74 você ganhou o Salão de Humor de Piracicaba, é isso, né? E esse momento você percebeu que você ia seguir essa coisa profissionalmente ou foi só um acidente de percurso e você ainda descobrindo alguma coisa? Não, eu já estava fazendo... Não era bem estágio, porque eu estava publicando e sendo remunerada como profissional mesmo. Então, mas eu estava bem no início da minha carreira, assim. Piracicaba começou naquele ano, em 73, que também foi um ano de estreias para mim. Eu já tinha, na verdade, começado a desenhar, a publicar em 72, mas comecei a ver meu desenho numa revista mesmo, assim, em 73. Era uma revista de economia. Mas tinha o Pasquim também, tinha diversas motivações, né? Não era só o meu trabalho, não era só meu espaço de trabalho. Uma pergunta, Alex, você se incomoda se de vez em quando eu colocar algum trabalho seu para ilustrar aqui a conversa? Não, nem um pouco, Nem um pouco. nem um pouco. Artista, a gente tem que sempre perguntar tudo, porque a gente nunca sabe se vai se incomodar ou não com alguma coisa. Eu vou aqui Não, compartilhar a tela. só se fosse alguma coisa de direito autoral, tá? Hum. Isso aí, por exemplo, foi o desenho. Pois, O é por isso desenho. que eu lembrei que eu tinha separado. Eu separei algumas coisas. Opa, desculpa. Separei aqui algumas coisas, e mais para quem está assistindo, pode ser curioso, né? Esse foi o desenho, né, do Salão de O Reis. Piracicaba, de 74, que você ganhou, né? Que Eu fiz um chama-se... cartaz há poucos anos para Piracicaba, do 45º aniversário do Salão de Piracicaba. Eu usei esse mesmo desenho, mas com outra fala. O balão de fala eu troquei. O garoto falando assim, não foi golpe, não foi golpe. A esse lado, 74, nós estamos ainda, né, em pleno governo militar, né, plena ditadura, né, onde esse desenho era subversivo, certo? Pois é, pois é. A versão mais moderna não era subversiva, mas era um esculacho. Né? Quer dizer, subversivo sempre é, né? No caso, a versão antiga é subversiva e talvez ilegal, né? E hoje ainda tornou-se legal, a gente não sabe durante quanto tempo. Você tem medo que a coisa aí torne-se ilegal outra vez? Não, não tenho medo, não. Na verdade, eu acho que eu não tinha medo nem em 74. O o perigo, sempre andou mais ou menos perto. Tive amigos presos, torturados, na época do Vladimir Herzog, gente morta, gente perseguida e tal. Mas, por algum motivo, eu não achava que o que eu estava fazendo era digno de repressão. Assim, era uma coisa reprimível. Eu achava que o cartoon e a charge eram censuráveis. Quer dizer, eram passíveis de ser censurados, mas que a pessoa que faz a charge e o cartoon não seria presa. E mesmo sendo de um partido clandestino como eu era do Partido Comunista. Mas eu achava que não ia acontecer isso. Eu não sei, eu acho que é
Acho que é uma imbecilidade da minha parte. Uma Mas eu ingenuidade acho, boa. é uma, eu acho que é uma coisa assim. Eu tomava minhas medidas de precaução, claro, mas eu acho, tinha uma certa certeza de que não ia acontecer coisas graves comigo. Eu me preocupava com as pessoas em volta, lógico. E não aconteceu, certo? Comigo, não. Como diria lá Não, o Titãs, né? até agora. A sorte vai me proteger enquanto eu andar distraído, pelo jeito. Pois é. Nessa fase do Quem Pasquim, foi? você foi que ano isso, mais ou menos? Bom, o Pasquim começou em 69, né, se não me engano, e ele imediatamente se tornou uma coisa muito conhecida. Aqui em São Paulo a gente buscava assim ansiosamente o Pasquim da semana, porque ali vinha dito o que não podia ser dito, o que não podia, não aparecia em outro lugar nenhum. Eu sempre mandei coisas para o Pasquim. E eu acho que uma vez eu fui publicada porque era um concurso de cartoons assim. Um pouco mais à frente eu fui publicada porque eu conheci o Ziraldo e ofereci umas ideias para publicar no Pasquim, e ele me abriu um espaço no Pasquim e entrou lá uma semana ou duas. Que isso na Aí semana, na última sessão aqui que a gente teve foi com o João Vicente de Castro, filho do Tasso, e a gente comentou um pouco sobre o Pasquim ainda. Ficamos aqui alguns 10 minutos falando sobre a importância do Pasquim no humor brasileiro, né? Ele muito emocionado pelo trabalho do pai dele, né? E é curioso, depois vem você. É curioso como esse mundo parece grande, mas é pequeno, né? Até do ponto histórico, né? As pessoas acabam passando por uns certos lugares, né? Uns certos percursos, né? Fazendo um certo trabalho. O... então, né, Aí, no início dos anos 80, aí de repente foi quando eu te conheci o seu trabalho, na verdade, né? Foi quando, de repente, em algum momento, ali no meados dos anos 80, eu abri uma chiclete com banana e deparei-me com o trabalho de Laerte. E eu achava que era, curiosamente, eu não achava que foi há tanto tempo, eu achava que era menos tempo, né? E isso foi uma coisa curiosa que muita gente que disse que ia assistir, e eu vi que está aqui assistindo, tem isso muito concreto na cabeça, de que, inclusive portugueses, de como o seu trabalho marcou uma certa época ali entre os 80 e 90. Você tinha noção disso? Tinha noção dessa importância formativa, digamos, do nosso caráter, de pessoas não, claro que jovens não. que estavam vendo aquele humor e aquele escracho? Claro que não. Eu não sei, para mim é óbvio que não. Hum. Para mim é absolutamente óbvio que aquilo que a gente faz principalmente para si própria. O critério para dar um trabalho por terminado e ficar satisfeita com o que apareceu é isso. Eu não penso nos leitores e leitoras, eu penso em mim. Acontece que a gente percebe que há leitores e que há leitoras e que isso é um entorno importante porque compra nossos produtos, nossas revistas e tudo, conversa, nos retribui com afeto ou com críticas, e isso é importante, mas o centro da motivação eu acho que é pessoal mesmo. Eu, em relação uma importância fundadora, eu até hoje me surpreendo quando algumas pessoas falam: ah, tá, eu vi o seu trabalho e para mim mudou minha vida. Não sei. Para mim, quem mudou a vida foi, por exemplo, o Volinsky. E uma vez eu encontrei o Volinsky na Colômbia, num festival. Eu falei: vous avez changé ma vie. Era todo o francês que eu tinha, eu gastei ali. E ele fez assim. Ele riu de um jeito assim meio constrangido, que eu acho que é o mesmo jeito que eu me sentiria também. Puxa, desculpe por ter mudado a sua vida, não foi minha intenção. Eu estava aqui me divertindo, fazendo a minha chacrinha aqui, tal, não sei o quê.
Desculpa, não queria mudar a sua vida. É que o artista tem essa coisa, né? Que independente de perceber no momento o que está acontecendo, né? Coisas acontecem, né? Então, quando E eu o, deparei com aquele trabalho, né? E eu já gostava de quadrinhos, né? Mas eu achava que quadrinhos era uma coisa importada, né? Eu tinha passado já a fase da Mônica, né? Ou seja, né? Conheci os chargistas de políticos, ok, tudo bem, né? Era uma coisa bastante marcada, mas quando eu deparei com as revistas e vi, é possível se expressar de uma maneira jovem, porém adulta, né? Havia uma diferença de idade já. Vocês eram mais jovens, mais adultos do que eu, ou que a minha geração, né? Em português, mas mais em brasileiro, e moderno, e transgressor, mas com lógica, uma excelente capacidade narrativa e qualidade artística. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Para quem é do Rio, né? Talvez em São Paulo fosse mais comum, mas para quem é do Rio foi mais uma surpresa. Depois, mais na frente, uns 10 anos depois, essa parte você não sabe, quer dizer, não sei se você sabe. Você sabe que você foi publicado diariamente aqui em Portugal num jornal chamado Diário de Notícias, que é um Diário de Notícias. durante Eu alguns anos, soube. né? Sabe disso? É, soube. Eu fui o responsável por isso. Eu estava É mesmo? mudando, eu estava mudando o jornal e queria animar a página de quadrinhos, e aí eu lembrei-me de trazer para cá justamente era o Angeli, era você, era o Glauco, eram os três companheiros, né? Olha, então agora tenho a oportunidade de agradecer pessoalmente. Poxa, muito obrigada. Você se entendeu aqui com o Atiliano, foi isso? Eu não me lembro que era um rapaz que representava os três. Acho que esse nome É. pode ser. Era eu que falava com ele, eu que falava, e depois era eu que selecionava na primeira fase, todos os dias, o quadrinho que entrava, separando aqueles. Gonçalves também, né? Hã? Gonçalves, Fernando Gonçalves também não publicou Isso aí? foi posteriormente, sim. Já foi uma segunda fase já. O Nick Ronaldo foi uma segunda fase já. Não foi logo no início, não. Foi muito certo, correu muito bem. Foi um sucesso. Aquela página, que era uma página estava morta, né? E de repente ficou uma página muito viva. E aí vocês realmente todos ficaram, para uma geração de hoje já não tão jovens assim, ficaram bastante famosos aqui e tiveram um trabalho bastante Eu acompanhado. sempre fico muito surpresa como o humor pode ser entendido em outro contexto, por pessoas que falam a mesma língua, mas vivem num país diferente, uma realidade diferente, com gírias diferentes, com modos de ver a vida urbana e rural diferentes. E eu fico pensando, uma piada que a gente fazia aqui, ela é quase intraduzível. Como é que é possível você fazer e publicar num Sabe outro que O país? seu, o seu é o que menos me dava trabalho de selecionar. É mesmo? Porque nessa época você tinha uma produção acumulada já das cheirinhas, né? Dos gatos, mesmo do condomínio, e que era muito comportamento, né? Que era mais fácil de transitar, digamos assim, né? E tanto que foi logo aquelas que apareceram mais claramente. Os outros demoraram um bocadinho mais para engrenar. E lá na frente não, lá na frente entrou tudo, né? Mas no início eu estava fazendo uma editoração para que as pessoas pudessem se acostumar. E prova disso, por exemplo, eu vou partilhar aqui. Vou partilhar aqui. Como é que faz para partilhar? Eu sempre. O seu Edson, tá aqui. Partilhar. Vou partilhar. Esse desenho, por exemplo, aqui. Esse quadrinho aqui. Tem uma série de quadrinhos que eu, sem pagar direitos, eu ando publicando a vida inteira. Desde que o Facebook, desde que o Facebook apareceu, eu publico. Esse eu publiquei já umas 5 vezes ao longo dos anos, né? Mas publiquei também no Diário de Notícias. Um dos que eu mais gosto, seu. Você tem memória de quando é que é isso? Não da cena em si. A cena em si é quando eu era criança, mas esse desenho foi por uma série de desenhos sobre memórias minhas, memórias de Isso é uma televisão memória? e Eu de achei que era infância. só o olhar, né, da criança, né, que é ingênuo e que faz coisas. Não, eu provavelmente fiz isso mesmo.
Eu já vi criança fazendo isso também, Uhum. e é muito lindo, assim, né? A criança vem no meio da sala, ficou limpo. Esse já mais novo, né? Esse de agora, há pouco tempo, né? Ah, isso é do governo Temer. Do governo, bem, podia ser do governo Temer, do governo Bolsonaro. Não, era mais a cara do governo Temer, esse. O, esse que você lembra de que época que é esse? Esse eu repeti em vários carnavais, assim. Acho que esse foi o primeiro. Eu acho que foi em 2016, talvez. Esse aqui, esse anterior da Folha, não é? Folha. São charges que eu publiquei no espaço editorial da Folha, na página Você editorial. publica quantas vezes por semana na Folha agora? Uma vez. A Mas Folha tem antes, um sistema de rodízio de autores e autoras que é assim, basicamente um dia para cada um. vamos falar um bocadinho mais sobre isso. É que você já publicou em vários jornais, né? Não sei porque na minha cabeça ficou muito fixado a Folha de São Paulo como sendo. É o jornal que você tem uma relação mais longa ao longo É, do tempo? Quanto tempo é. você colabora com a Folha? Desde 82. E tem É. ideia de quantos desenhos já fez para eles? Nunca, né? Ah, Ideia. milhares. A tira que eu comecei a fazer, que se chamava O Condomínio, eu publiquei no Correio Brasiliense, depois publiquei no Jornal do Rio, depois eu cheguei a publicar no Caderno 2 durante um tempinho, mas a tira passou a me expressar mesmo quando eu comecei a publicar na Ilustrada. E aí eu fiz uma combinação com uma tira que eu tinha começado a fazer na Ilustrada, que era o Piratas do Tietê, junto com o Condomínio, e ficou uma coisa só, chamada Piratas do Tietê. Isso foi em 82, nessa volta, assim, nessa época. Eu sei que quando o Ziraldo assumiu a Funarte, no governo Sarney, Fundação Nacional da Arte, ele resolveu botar em prática um plano que ele tinha, que era fazer uma agência de distribuição de tiras de quadrinhos, banda desenhada. Mas, assim, uma agência pública mesmo, uma agência estatal. E começou a fazer isso mesmo, porque ele disse que isso é que vai impulsionar o quadrinho brasileiro, porque é o que os americanos fazem, é o que todo mundo faz no mundo inteiro, que é distribuir, né? Distribuir nos jornais. Essa agência deu certo de alguma forma, mas de uma forma meio precária. Tanto é que logo depois a Funarte fechou essa agência, ela passou para a iniciativa privada, chama Pacatatu. Mas não se manteve, por algum motivo, os jornais brasileiros não têm essa disciplina de manter uma clientela fixa e regular em relação a uma agência distribuidora, que não seja agência de notícias, né? Agências de notícias clássicas. No caso da agência de distribuição de tiras, quadrinhos, nunca se conseguiu manter uma prática regular e feliz para todo mundo, né? Qual é o seu processo com a Folha? Você, com certeza que nos anos 80 e talvez 90, você ia lá desenhar. É. Era assim, era esse, é o ideal romântico do chargista político que vai para lá, fumar cigarros da redação, desenhar, mostrar o desenho. É. Eu desenhava muito na Gazeta Mercantil, que foi onde eu fiquei 10 anos fazendo ilustração lá mesmo, pegar a matéria, pegar as fotos, desenhar, ficar ali fumando, ouvindo barulho, o pessoal batendo máquina, fumando. E também me informando. Essa vida em redação, ela tinha um aspecto positivo que eu acho que nos faltou, assim, sabe? Principalmente quando chegou a internet, essa vida que retirou, né? Na prática, retirou os quadrinistas e ilustradores de dentro das redações. Todo mundo passou a trabalhar em casa e mandar por e-mail o seu trabalho.
Então, eu acho que, principalmente esse primeiro momento, foi um momento onde a gente perdeu muito em conexão com os fatos, com o debate, com as ideias, porque a redação é também um caldeirãozinho de ideias, né? Eu acho que isso nos fez falta. Com o tempo, eu acho que essas redes sociais, Facebook, Twitter, e as Eu ia múltiplas perguntar isso. Hoje agências. você usa, por exemplo, o Twitter como sendo uma fonte para perceber o que está rolando, qual é o conhecimento geral das pessoas, para depois fazer o seu comentário, né? Fazer o seu desenho, O sua graça, né? uso, ainda mais considerando que a quarentena, a pandemia, tudo. Sim, uso. O Twitter é uma fonte bastante clara para mim, assim. Eu descobri o Twitter há Eu, pouco tempo. Até mês passado eu não entendi o Twitter. Eu pois é. olhava para aquilo, não sei para que serve isso aqui. Agora já entendi, mas como só leitor, eu não consigo perceber ainda quando é que. Sabe, tipo praia, né? Tipo, tô com uma prancha, eu não sei entrar naquela onda ainda. Fico só olhando, né? Mas já entendi o que serve, ou seja, né? É A divertido até. imagem, a imagem é muito boa. É divertido. Porque o pessoal acaba disputando, né? Quem é que tem a tirada mais engraçada, quem é que tem a lacrada mais, né? Mais, E ao mesmo tempo é também uma fonte de notícias. Nossa, quanta gente eu fiquei sabendo que mortes, por exemplo. Então ali você entra no Twitter e alguém fala, fulano, Beltrana morreu. Tal. E o Twitter traz a notícia e já começa a trazer os comentários. Então é como se você estivesse entrando num quintal com as pessoas que você conhece. Isso tem problemas também, porque no Twitter você acaba construindo a sua corriola, né, a sua Uhum, bolha, uhum. e acaba não convivendo muito com outros pontos de vista. O Para mim, show, Instagram é um problema. Eu não consigo usar Instagram. eu também tenho, para mim, Instagram parece muito aquela coisa de. O Washington Oliveto também teve há 2 semanas uma conversa com ele aqui também, que ele falava que o Instagram é a versão nova daquele amigo chato que tem o carcel de slide da última viagem e quer mostrar para você, quer mostrar para você 50 pôres do sol. Eu concordo, eu também tenho essa relação com o Instagram. Deixa eu partilhar aqui mais algum trabalho seu aqui para a gente continuar animando aqui a conversa. Esse aqui eu não conhecia, eu só descobri agora nessa pesca aqui. Eu achei isso um barato. Achei um barato. A Vitória! Eu adorei isso aqui. Isso parece muito rede social. Isso parece muito rede social. Que é a coisa das pessoas não saberem, elas saberem que tem que ter uma opinião, né? Elas têm que expressar algo, né? Ou seja, né? É um pouco isso, não? Isso é mais recente, não é? É bem recente. É bem recente. O Eu já não sei mais o que é recente, sabe, Edson? 5 anos é recente ainda? 5 anos é recente, depende do ponto de Eu não vista. sei. Para uma população que está com um governo como o do Bolsonaro, 4 anos já parece assim século passado. Você Cinco fica dias pensando, parece. nossa, naquela época não tinha o Bolsonaro no governo. O Bolsonaro era só uma figura caricata, um deputado engraçado, fascistoide. E agora o presidente. Olha, esse aqui também é outro que eu adoro. Eu vivo publicar isso aqui. Esse é mais antigo, né? Esse tem esse. Relativamente antigo. Pois é, ele não tem 10 anos, 10 anos dele. Tem mais de 10 anos. Que eu publiquei ele logo que entrei no Facebook. O Facebook eu estou há 10 anos. Olha como é que você mede tempo Bom, hoje, né? Então, de qualquer jeito, quando eu fiz esse desenho, ninguém usava mais ficha. Ficha já era uma coisa do passado, né? mas funciona No, sempre. E aqui em Portugal, que funciona. nunca teve ficha, eu publico, as pessoas dão like e comentam. Acho que elas entendem. A Caiu a expressão ficha. existe, né? A Isso é expressão da existe. época do telefone de... Eu não sei, você sabe que outro dia que eu percebi que o símbolo do WhatsApp é uma coisa que não se usa mais. É um foninho, é um fone de pegar e botar na orelha. Né? Hum. Isso é o símbolo do WhatsApp. Quanto de iconografia, né? Pois é, ficou. Esse aqui, atualíssimo, não?
Mais ou menos. Ele tinha o formato de tira. Eu refiz esse formato porque ele foi para uma exposição em que ele tinha que virar um banner, assim. Eu refiz o desenho. Mas a ideia é, sei lá, 2003, 2004. Mas o tema é atual, né? O tema é atual. Parece um comentário feito sobre algo de hoje. Isso que eu falei, que é atualíssimo. Eu publiquei hoje e a reação foi, não, genial. Então, assim, parece que é mesmo agora, sabe? A proximidade com uma situação real, de certa forma, corrói a parte engraçada dessa situação, né? Se você faz isso há uns anos atrás, quando a ignorância é só uma espécie de ameaça mítica, aí a piada fica muito gozada. Por quê? Você supõe uma coisa que ainda não existe. Agora, quando isso está acontecendo de fato nas ruas, quando a ignorância quando a ignorância né? passa a ser uma pessoa real, fardada, aí a piada perde um pouco do quê? Dessa comicidade, né? Ela perde um pouco da comicidade. Porque eu acho que o humor supõe uma certa distância da parte dramática da vida. Senão você não pode rir. Senão você tem que... Quando você está envolvido com uma coisa, não adianta você contar uma piada daquilo porque você está ocupada chorando, está ocupada se emocionando com aquilo. É preciso uma certa distância para que o efeito humorístico produza essa pequena mágica que é o impulso do riso, né? A coisa do tempo, né? Que é a tragédia mais tempo, né? E se você está vivendo a tragédia, você não tem tempo, o tempo não está lá para dar o espaço para você rir dela, para você olhar para trás, né? Exato, daí essa expressão. Ainda vamos rir disso, né? Ainda vamos rir disso. Nós ainda vamos rir disso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu andar mais um bocadinho aqui. Esse também é outro, contemplativo. Também sempre funciona. Gosto muito desse. Não sei se funciona em português de Portugal. Funciona? O balanço? Funciona, faz um balanço da vida, sim. Aqui seria baloiço, né, a peça, né? Mas o português ele é muito bom. O português tem tecla SAP com o brasileiro. E não precisa ser literal, percebe o sentido e entende e completa. Diferente o brasileiro que tem problemas, que tem que ser quando vai verter há mais dificuldade de entendimento. O português ele costuma entender tudo. Esse é outro também que é bem atual no sentido de é o corre-corre do dia a dia. Você tem muito desse trabalho mais filosófico, né? Muito Foi quando eu parei de fazer personagens. Eu resolvi me distanciar desse modelo de humor, assim, que é com personagens e com piada. Então eu tinha personagens, os personagens eram caricatos, eles em si eram engraçados, e eles viviam situações engraçadas, e essas situações engraçadas se traduziam em piadas. Essas piadas eram as minhas tiras. E eu rompi com esse modelo porque eu cansei dele. Eu achei que já tinha feito ali tudo que eu queria fazer. E eu resolvi partir para uma proposta mais ligada à poesia, ligada não sei bem o que, sabe? Eu não sei achar uma palavra que expresse bem, mas eu sei o que eu queria fazer. Isso eu sei. E foi o que eu fiz. Marca um pouco também esse momento, essa tira aqui especificamente, não? Bom, aí é a vivência da transgeneridade mesmo. Esse personagem, ele foi na minha frente. Nessa altura, eu estava pensando vagamente na nossa coisa de gênero, assim, mas eu não estava pensando como uma proposta de vivência para mim. E o meu personagem foi na frente. Que ele era o Hugo, né? E começou a se montar, né? Foi por causa dessa tira que eu conheci o grupo que se chamavam crossdressers, que é travesti na prática, né? Mas era um grupo que se reunia e se montava, né? Que a gente falava, montar-se é produzir-se femininamente. E essa pessoa viu essa tira e me mandou um e-mail. Escuta, sua nágua está aparecendo, sabe? Uma coisa.
desse tipo, assim, esse desejo seu é um desejo que muitas de nós temos e que, se você quiser, temos um grupo que se reúne, blá, 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 blá. E lá fui eu de fato, comecei isso. Foi há 10 anos, mais ou menos, não? Não, foi em 2004, foi um pouco mais Ah, longe. pois é. Essa tira 2004, é verdade. Como você falou, ele saiu 5 anos antes. O Hugo, É, o Hugo foi na frente, na verdade. o Hugo foi na frente. O Hugo foi na frente. Olha, eu queria só avisar para o pessoal que eu vou aqui autorizar a ligar o microfone, que quem quiser fazer alguma pergunta para a Laerte, estará autorizado. E temos sempre aquela regra de ouro, né, de fazer as perguntas, né, que as perguntas Qual é a regra? sejam curtas e que tenha uma interrogação no final. Diz, Laerte. Boa regra. Boa regra. Então, vamos lá. Já estão autorizados? Alguém tem uma pergunta aí para fazer para a Laerte? Raul? Levanta a mão. Então, Raul. Você tem que abrir o seu microfone, Raul. Não? Não deu ainda? Opa. Então, agora deu. Agora deu. Pronto. Desculpe, obrigado. Laerte, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem. Vou tentar fazer uma pergunta com interrogação no fim, como o Edson propôs, mas a verdade, eu queria fazer um elogio enorme ao seu trabalho, principalmente a essa fase que você comentou agora, que eu acho que tem sido surpreendente, delicada e emocionante. E só para fechar, eu gostaria de saber, o Edson não reuniu nessas tirinhas, mas recentemente eu separei uma em que você colocava um cavaleiro medieval, ele vinha andando e ele sentava debaixo de uma árvore. E num Eu balão, sei qual é. aparecia alguém que não aparecia na tirinha, perguntando: "Você está ferido?" E ele, já sentado embaixo da árvore, sem o elmo, o capacete, enfim, respondia: "Não, eu só estou cansado de toda essa merda." Você acha que Eu tinha lembro dessa. o sentimento de hoje para a maior parte das pessoas? Eu acho que sim. Essa frase anterior, que é "você está ferido", ela constrói a possibilidade da não piada, né? Se ele tivesse ferido, tínhamos que levá-lo ao hospital. Claro. Eu só estou que eu não aguento mais essa porra. Porque é um sentimento também que é muito reconhecível, né? Ele é partilhado por muita gente. O que eu faço? Eu me esforço. Sim, Eu sem não estou dúvida. aqui, não estou brincando e não dá nada certo. Por quê? Estou cansado de insistir. Isso, o Guerreiro, né? Eu gostei de ter produzido essa pequena história, assim. E que legal que você gostou. Fantástica, fantástico. Ótimo. Obrigado, Raul, pela participação. Vitor, você quer perguntar uma coisa que eu sei? Então, o som, Vitor, Tudo sem som? já está. Olá, Laerte. Boa tarde. É um Oi, prazer tudo estar bem? falar contigo, tudo bem? Eu tenho uma curiosidade que é assim, os artistas, né, quem escreve ou quem desenha, tem sempre uma dificuldade que no início, é encontrar a própria voz ou o próprio estilo, né? Leva-se um tempo até chegar ali. Eu acho sempre interessante quando artistas excelentes, como é o caso da Laerte, de saber como é que foi esse processo de até encontrar o desenho de agora, como é que foi esse processo de chegar na própria voz ou no próprio estilo? Eu tive uma busca mais objetiva, assim, por um estilo, quando eu trabalhava com esse registro de humor cômico, né? Dentro do registro cômico, sim, eu precisava fazer personagens que fossem reconhecidamente engraçados, que fossem reconhecidamente meus e que performassem aquela pequena história, aquela pequena piada, tal. Então, eu cheguei em coisas que eram fórmulas, os olhões, o narigão e tal e tudo. Eu fiz isso através de muito ensaio e de muito
da observação de modelos, mas quando isso tudo me pareceu excessivo, ou me pareceu cansado, quando eu fiquei cansada dessa merda toda, eu fui buscar um tipo de desenho que eu fazia quando eu era adolescente, quando eu tinha 19 anos, 18 anos, quando eu era jovem, e comecei a desenhar. Eu desenhava com uma liberdade, um grau de liberdade muito grande. Eu tentei, de alguma forma, recuperar não a juventude que não se volta, né? Mas eu tentei recuperar esse padrão de uso livre do grafismo e uso livre da ficção. E eu acho que eu cheguei a soluções muito interessantes. Mas, de certa forma, isso me jogou também num outro problema, que era como resolver cada história, já que cada história é diferente. Também é de se supor também que cada desenho há de ser diferente. E mais recentemente eu encontrei um texto do Spiegelman, do Art Spiegelman, que fez Maus, né? E ele falou uma coisa semelhante. Ele falou assim: para cada ideia que eu tenho que construir uma expressão gráfica nova. Eu não sei se é tão radical assim para mim, mas eu de fato tenho que buscar maneiras de desenhar a cada vez que eu faço uma tira. Tá respondido, Vitor? Dá mais trabalho, bem mais trabalho. Deixa eu aproveitar essa pergunta do Vitor e meter uma pergunta aqui também, que é... eu estava vendo uma entrevista do Otto Guerra, com quem você trabalhou para fazer o Cidade dos Piratas, certo? Isso. E ele estava falando que estava produzindo esse filme, né? Um filme, um longa-metragem, né? E no meio da produção você decidiu que não queria fazer mais nada sobre os piratas do Tietê. E era o que ele tinha, né? Ou seja, ele tinha já digamos, uma autorização de financiamento, né? Para produzir um filme sobre isso, e você estava renegando o seu trabalho. E o filme foi sobre isso. Eu não vi o filme não passou aqui, não está disponível. Mas conta um bocadinho isso, ou seja... Pois é, o Otto, muito querido o Otto, mas ele também gosta de ficar falando umas coisas meio chocantes. Assim. Eu teria a dizer sobre isso o seguinte: o filme levou mais de 20 anos entre a ideia e o primeiro acerto e a realização. Uhum. Então, a minha mudança é mais do que esperada. Aliás, o próprio Otto também passou por crises pessoais e mudanças bastante radicais. Ele pensou em abandonar o cinema e não foi por minha causa, não foi por causa do filme dos Piratas. Então, ele não está explicando a história toda. De fato, eu passei por uma crise, mas era uma crise, quer dizer, de alguma forma era possível ajeitar um roteiro sobre aquilo que a gente vinha pensando, que era um filme essencialmente dos Piratas do Tietê, só com os Piratas do Tietê. O fato é que para ele também não interessava esta solução. Ele também ficou motivado para uma outra solução, para uma outra saída, mais desafiadora, porque eu estava indo para esse lado de desafios permanentes. E ele, Otto, também, de alguma forma, resolveu se pautar nessa direção. Então, o filme é resultado dessas buscas todas. E ficou bom? Eu acho que ficou assim, eu acho que ficou bem bom, ficou Eu vi o trailer. bastante... O trailer é bem interessante. Não sei. Mas eu achei graça. E depois eu fui ver. Aí você tem uma peça de teatro também, baseada nos piratas, mas a peça de teatro chama-se Piratas de é diferente. Filme. Parece que está sempre no outro lugar, ou seja, quando é no teatro é um filme, quando é no cinema é um não filme. A ideia era, na peça de teatro, a ideia foi em 2003. A peça foi em 2003. Eu ainda não tinha começado a fazer a minha revolução pessoal nas tiras, mas essa peça foi construída junto com o Paulinho Lopes, que é um amigo meu, também escreve para teatro e tudo.
e a gente fez uma peça de teatro com os piratas. Assim, foi bem legal. Como eles, no meio da peça, uma das coisas é que eles tentam fazer um filme também para obter lá as coisas deles. Então, eu resolvi chamar de a peça de teatro de filme. É legal, é uma coisa curiosa. Assim. Tudo que é coisa é bom. O Vitor tá rindo muito. Ele quer fazer uma pergunta, Vitor? Tô colocando o som aí. Pronto, tem som já. Eu tenho que fugir, que tem criança. Oi, Nath. Oi, Tudo bem? tá fugindo aí? Fugindo das crianças, desculpa. Eu tenho uma pergunta, Laete. Quando você faz uma tira de humor, você sabe que no terceiro quadrinho ou no quarto quadrinho você vai estar em busca da risada. Quando você faz uma tira mais filosófica ou poética, você sabe exatamente do que você está atrás ou você simplesmente vai atrás? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Como eu disse aqui, o modo de fazer as tiras, esse novo modo de fazer as tiras, ele é mais complexo, porque ele exige soluções específicas para problemas novos. Então, quando eu me impressiono com uma determinada, sei lá, estava comentando agora com o Edson, eu parti de uma ideia que era um busto de jardim, desses assim que ficam em praça pública, que ele fala, mas eu não quero transformar isso num personagem para anos e anos a fio. É só para uma semana, alguns dias ou uma semana assim de histórias. Mas eu não estou produzindo piadas exatamente. Eu estou produzindo situações. O que diria esse busto, sabe? O que diria uma pessoa solene e postada na sua própria história e com essa vozona assim de busto? Eu não sei. Como não é uma piada, eu fiquei procurando, por exemplo, ao povo agradecido. Esse é o tipo de coisa que só aparece em pedestal de busto, de estátua, né? Isso pode ser uma fala dele. Em algum momento ele dirá: ao povo agradecido. Quero me dirigir a quem? Ao povo agradecido. Ou ele fala usando a segunda do plural sempre, sabe? Chama as pessoas de poltrões. Usa um português estranho, assim. Usa uma Mas eu não estou... usaria. Se calhasse, usaria. Mas ele veio do espaço também. Ele veio que nem um meteorito, assim. Então, eu fui cruzando coisas para obter essas pequenas histórias assim. Mas não é uma piada que eu quero. Essa coisa do piada, você acha também, e talvez por isso o seu trabalho não envelheça, no sentido de você estar atento, né? Porque a piada, ela tinha uma fórmula, normalmente, né? Que ela feria muito também o oprimido, né? Feria muito também a minoria, né? Feria muito as pessoas, né? E isso saiu de moda, né? No sentido literal. Não tem espaço. Não sei se saiu de moda, porque o humor continua sendo uma linguagem. E essa linguagem do humor, ela é meio tão histórica quanto a literatura, quanto a música, quanto qualquer coisa. Então, existem produções de humor local que conseguem sobreviver pelos séculos afora, mas existe também uma forma delas terem sido lidas no seu Cervantes, por exemplo, Dom Quixote. Dom Quixote é uma peça humorística, muito humorística, mas o modo como os leitores riam no século XVII daquele romance é bem diferente do que se ri hoje. Fora que o Dom Quixote virou quase uma personagem de desenho animado, né? O sujeito magro atacando os moinhos, com o sujeito gordo montado num burrico, tal, e tudo virou um ícone que já saiu de dentro do romance do Cervantes, mas o romance permanece
com as palavras dele, a construção dele, como um exemplo de construção humorística. Existem muitas anedotas dentro do Dom Quixote. E as que a gente conta hoje? As nossas anedotas, os nossos casos, as nossas piadas, elas obedecem a certas regras de construção que são relativamente perenes. Assim. Que o humor seja cruel com os oprimidos, não tem como limpar isso. Por exemplo, há uns 10, não mais, uns 15 anos atrás, eu fiz um comercial para um cliente nosso que vendia suco, né, suco light, né? E era uma coisa de 30 segundos, né? E basicamente era uma manifestação de gordos e gordas contra o suco light. E passava uma mulher magra e eles gritavam para ela: lá vai a magra, com desprezo. Eu hoje não poderia colocar esse filme no ar. Claro que não. De todo, ou seja... Aliás, não me passaria pela cabeça fazer esse filme. Ou seja... Sim, mas é porque há uma população de pessoas que reivindicam dignidade para seus corpos, que envolve também os gordos e obesos, independente de terem problemas de saúde com a sua obesidade, eles têm um ponto de vista que é o seguinte: nós somos pessoas dignas. Nós não podemos ser ridicularizados por sermos pessoas gordas. Assim como as travestis, nós somos dignas, não queremos ser ridicularizadas por causa da nossa identidade de gênero, assim como gays, assim como negros, assim como índios, assim como as mulheres. As mulheres foram ridicularizadas por séculos a fio, em cartoons na Playboy, em cartoons não sei onde. Sempre, sabe, mulheres. Ser mulher era quase um estatuto de humor. Assim. Né? E isso não se faz mais. Mas não porque... É porque essas populações todas conseguiram chegar num patamar onde a dignidade pode ser reivindicada. E o humor, ele precisa passar por isso. Como qualquer linguagem, como a música, como o cinema, como o teatro, qualquer coisa. Então, eu não sei, o humor tem essa capacidade ambígua, né, de ser cruel com o tirano e ser cruel com o tiranizado. Então, cruel, basicamente, né? Cruel. Pois é, mas não tem jeito, é assim que o humor funciona, sendo cruel, sendo agudo, sendo audacioso, sendo inconveniente, né? O que se passa é que no tempo dos bobos da corte, nas cortes do século XIII, sei lá o quê, o bobo da corte podia fazer isso tudo, mas ele não podia cruzar a linha da subversão, ele não podia realmente propor uma subversão na corte, ele só podia brincar com a ideia de ser desrespeitoso com a nobreza. E atualmente não. Mais alguém talvez ele pode concorrer à presidência. Pode até ganhar, né? Pode ganhar. Tem cá o Tico quer fazer uma pergunta? Por favor, Tico. Olá, tudo bem, Laerte? Como vai? Obrigado, Edson. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? É curioso porque assim, eu conheço o trabalho da Laerte das charges, né? E é curioso que vi também até o trailer, né, da cidade dos piratas, né? E aproveitando aqui que tem esse paralelo, né, da charge, né, da parte até jornalística que eu via e tem o Edson do lado da publicidade, né? Alguma vez que eu não vi, né, não conheço, algum desses personagens ou da charge em si foi utilizado para propaganda, por exemplo? Sim, eu cheguei a fazer um personagem encomendado por uma campanha publicitária há muitos anos. Estava se lançando ainda a ideia de celular e uma companhia que eu não me lembro qual era estava lançando um celular que era especificamente voltado para o público estudantil. Então eles tinham criado inclusive o nome
e o personagem, que era Orlando, o Vestibulando. E foi localizada no Rio Grande do Sul. A propaganda era toda lá. E eu fiz uma tira que era publicada toda semana, em que o Orlando vivia situações de humor. Eu só tive... O única briefing que eu tinha era isso. Tinha o celular, era o Orlando e era o Vestibulando. Todo o resto eu estava livre para criar. E criei, foi divertido, eu gostei disso. Fora isso, eu tive o quê? Com a cerveja Tecate, uma vez propôs usar Los Tres Amigos, mas não prosperou, não. Apenas. A gente estava Isso é engraçado, isso é engraçado vocês. A Tecate, sabe? Que é mexicana, né? Sim. Eu estava começando a distribuir aqui e uma agência nos chamou para uma reunião. Vocês não querem fazer? Queremos, claro. Mas não prosperou, não deu certo. Muito bom. A gente vai começar aqui, entrar aqui na fase de saída. A Leste tem compromissos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí do grupo aí? Senão tem mais umas 2, 3 perguntas aqui da minha parte, mas alguém quer falar agora? Nenhum português perguntou nada. Será que foi coincidência? Batista, você que tem sempre uma pergunta inconveniente para fazer, não tem nenhuma para fazer hoje? Bom, um pouco a agenda do dia, né? Por coincidência, né? Ontem, pelo que eu entendi pelo Twitter, né? Começou a ter uma grande debate, polêmica aí por causa do comercial da Natura por Dia dos Pais, que é estrelado por um homem trans, né? Que é a Tami, né? E isso está gerando um problemaço aí na cabeça de algumas pessoas. Você tem alguma opinião sobre essa pseudo-polêmica? O que você acha disso? eu conheço o Tami, a gente já esteve em alguns eventos falando em mesas e tudo. Ele concorreu na política também a um cargo eletivo. Eu gosto muito dele, apesar dele ter uma posição mais conservadora assim na política. Ele acabou se filiando a um partido bem conservador. E a gente questionou ele. E ele achava que justamente o papel dele dentro de um partido conservador ia ser melhor, ia estar potencializado, porque ele ia propor a formação de um grupo de diversidade dentro daquele partido, que era o PP. Eu não sei se ele levou isso adiante, se prosperou. Eu acompanho a trajetória do Tami. Chegou a ver o filme? Chegou a ver esse comercial já? Não vi. Eu também não vi. Eu vi que tem a polêmica, mas eu não vi ainda o filme. Mas eu conheço ele, acho ele uma pessoa ótima, eu gosto muito dele. Mas pelo que eu percebi ali no Twitter, estava dividido, meio a meio. Assim, metade das pessoas... Por que não? Pelo contrário, né? Há tanto homem hétero, tanto pai hétero que abandona filho, e que não pode ter um pai trans sendo o símbolo de bom tipo de paternidade, né? Mas havia um pessoal muito irado, que isso aí realmente é o fim da família tradicional brasileira. O que me assusta que em 2020... Mas eu acho que a aposta no comercial é mais correta. Por mais que haja essa reação irritada e agressiva, né, do pessoal que se sente incomodado com isso, eu acho que a atuação é correta. E eu acho que a avaliação também foi correta. Eles sabiam que ninguém acha que não vai acontecer nada, claro. Sabe? Claro que acha. Mas esse é um caminho que já foi aberto. A Avon já fez isso, acho que a Natura fez isso em outra ocasião também. Várias empresas já investiram nessa direção de explicitar uma situação social que é inegável, né? E você acha que as coisas estão melhorando nesse sentido? Sim e não. Eu acho que estão melhorando a ponto de agências e empresas chegarem a propor
mensagens desse tipo e bancarem, né? Esse é um ponto que é interessante e nele pode-se ler um avanço, pode-se ler um avanço da civilidade e tudo. Mas, por outro lado, as mortes e ataques a pessoas trans no Brasil continuam muito altas. Os abusos e os feminicídios dentro dos lares na quarentena continuam muito altos. Então, é uma combinação de, sim, estamos avançando, com, meu Deus, onde vamos parar, sabe? Porque vai para os dois lados mesmo. E eu não sei, a gente precisa estar trabalhando com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Bem, olha, aqui é de saideira mesmo, queria mostrar aqui pelo menos mais um desenho seu, que esse aqui que eu achei um dos mais interessantes, que tem a ver com o tema. Opa, desculpa, acabei não partilhando. É bonitinho, eu gosto dele. Eu acho que ele acaba por exemplificar muito a conversa que a gente está tendo, né? E como é que uma coisa pode ser bem humorada, né? Ter o choque do humor, né? Ser poética ao mesmo tempo, contar uma história com princípio, meio e fim. Eu acho brilhante quando um autor consegue dizer, né? coisas tão fortes de maneira leve, né? E isso é uma coisa que eu admiro no seu trabalho, Laerte. Puxa, obrigada. Essa leveza potente, é uma leveza potente, é uma leveza que tem contundência, que tem, como diz o Viton, tem voz. E que bom que a sua voz está sendo ouvida, continua sendo ouvida. 50 anos de carreira, acho que esse é outra coisa. Olha, que eu quero chegar lá, quero chegar lá com certeza, tá bom? Olha, Laerte, quer dizer mais alguma coisa? Quer dar algum recado, alguma mensagem, algo para fechar? Eu quero agradecer o convite. Gostei muito desse encontro. Normalmente eu fico um pouco ansiosa antes dessas lives e gravações e coisas assim, mas foi muito legal, foi muito gostoso. E eu saúdo vocês, incluindo os portugueses silentes. Mas é normal. Agora é aquela hora que a gente vai dar aquelas palmas virtuais aqui para Laerte. Obrigada, eu que aplaudo vai vocês. Agradecer a sua presença, dizer que tem um cachê para a convidada, que é um jantar em Lisboa. E eu ofereço sempre quando o convidado tem outro país, porque a possibilidade de ter que pagar é pequena, mas é de coração e é real. Se passar por Lisboa, por favor, bata aqui, fala conosco, que vamos conhecer aqui um bom restaurante em Portugal e tomar um bom vinho e falar um pouco sobre a vida, tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu já estive em Portugal, que é lindo, e aí de voltar, e aí vou cobrar esse jantar, tá bom? Pode cobrar que será. E para vocês que vieram, acabou a temporada 2020 antes do verão. Vamos começar a temporada depois do verão, sempre com a fundo laranja, camisa azul e um convidado tão interessante quanto o Laerte foi hoje. Obrigado a vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.